A todos, vamos colocar de pé para dar esse nosso culto, amém? Aleluia. Amém. Ele é o glória a Deus que tudo vê, amém? Aleluia. Nós sabemos que Ele está aqui nessa noite, não importa se estamos enfermos, se estamos com dificuldade, vamos crer que tudo Ele fará, amém? Aleluia. Ouvir sua voz, falando comigo, dizendo não temas, Filho Deus, sua presença me leva a sentir sua paz, segurando, pois a eternidade é meu lugar. Vou mergulhando em águas profundas. Onde está a palavra? Onde está a palavra? Vou mergulhar em águas profundas, em águas profundas. Onde estarás? Mergulharei até a certeza encontrar. Mergulharei a palavra decidida. Ele é o Deus que tudo vê. Tu me vês quando estou ao pé desse livro, procurando esse selo a aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor dos céus, por sua palavra é o que me satisfaz. Eu vou orando em posição
posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, marchando eu vou. O que Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Desde o mistério é Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele proverá uma saída. Desde o mistério era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Tu me vês quando estou ao pé de procurando esquecer ou aliviar a minha dor. Então eu oro a ti, ó Senhor do céu, pois tua palavra é o que me satisfaz. Segurando, me posicionando sobre as trincheiras de Satanás. Eu vou marchando, Deus preparou pra mim, não vou esquecer. Ele proverá uma saída. Eis o mistério era Deus em Cristo, hoje em sua vida. Ele já proveu uma saída. Eis o mistério era Deus em Cristo, hoje em nossa vida. Amém. Aleluia. Quero pedir para o irmão Antônio Guiar também passar aqui para essa oração de início do nosso culto. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Boa noite. Deus abençoe cada um aqui nos nossos rostos. Senhor, Deus eterno, maravilhoso Pai, é para nós, Senhor, muito maravilhoso estar na sua casa, Senhor. A tua graça tem nos concedido esse privilégio, Senhor. O teu santo amor tem nos constrangido, nos convencido, Senhor. E aqui, eis-nos aqui como somos e como estamos na tua casa, para te buscar, Senhor, e aprender de ti no teu santuário, para, Senhor, contemplar a beleza da tua santidade, Senhor. Ó, Senhor, abençoa teu povo agora neste momento e fala conosco de maneira tão especial, como sempre tem falado conosco. Abençoa nossos preciosos irmãos em toda a face da terra, Senhor. Abençoa, responde nossas orações, recebe nossa gratidão nessa noite, pois em ti cremos, confiamos e te pedimos, te damos graças. No nome amado do Senhor Jesus Cristo, Pai. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos continuar orando a Ele. Amém.
reconhecemos nosso parente redentor. És tu. Havia outro mais próximo. Havia outro mais próximo. Mas fostes o único que desejou viver. Te agradecemos. Te agradecemos. Eu parei, diga, tu és o milagre. Tu és o milagre. Uma grande porção dos céus nos espera, te espera. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
enquanto tu tens escolhido o caminho secular e o mais difícil. Uma grande porção do céu te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia, essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Caminhar
Gil também fez oração pelos dízimos das ofertas, amém? Que o Senhor continue nos abençoando aqui nessa noite, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Amém, queridos. O amor divino é soberano. O amor divino é o que suporta, que vive, que parece. Sem teu amor, Pai eterno, nada podemos fazer. É verdade. Amém, que a tua misericórdia e teu amor se estenda sobre nossas vidas nesta noite. Abençoa teus filhos que vão dizimar, ofertar. Multiplica o óleo e a farinha da botija do teu povo, Pai eterno. Abra as portas do trabalho para que estão bem desempregados. Abençoa teus filhos que vão dizimar e ofertar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Senhor abençoe. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Vamos colocar de pé mais uma vez, amém? Para dar umas pessoas tempo para a palavra, amém, aleluia. Aleluia. Uma noite feliz neste santo lugar, eu amei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu amei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei o encontro. Só um pouquinho na fé maior. Amém. Glória. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro
Senhor Jesus, obrigado por essa noite, temos marcado um encontro com o Senhor. Obrigado, Senhor, por chegarmos nesse lugar. E o Senhor já estava aqui, Senhor, nos esperando neste encontro, como o Senhor estava ali esperando aquela mulher no poço, quando ela chegou ali, com sede, Senhor, de saciar a sua alma. E ali o Senhor estava pronto para lhe dar água abundante, água da vida, que poderia fazer naquela mulher, meu Deus, saltar água, amém, que jorrar água que saltava para a vida eterna. E aqui estamos nós nessa noite, Senhor, reconhecendo a Tua presença, reconhecendo a revelação de Jesus Cristo, querendo beber dessa água, Senhor, saciarmos a nossa sede e tornar nós mesmos fontes de água vivas que salta para a vida eterna. Agora, Senhor, nós neste momento aqui reunidos neste lugar, nós queremos ter um encontro especial contigo por meio da Tua palavra, Senhor. Não temos capacidade, não temos instrução, mas a nossa capacidade vem do Senhor. O Senhor disse: em mim nada podeis fazer. Então, nesse momento, circuncida os meus lábios, Senhor, para falar a Tua palavra. Circuncida os ouvidos dos Teus filhos para ouvir e seus corações para receber. Abençoa, Senhor, também. Nós oramos por esse pedido de oração que eu tenho aqui nas minhas mãos, nem pela pequena Rebeca, Senhor, que está com bronquilite e está fazendo ali aquelas bombinhas. E eu sei que o Senhor é poderoso para nesse momento visitar essa criança, Senhor, curando ela completamente desse mal e deixando com que a graça de Deus mais uma vez alcance. Amém, aleluia, essa menina, irmão Luiz e toda a sua família possam dar testemunho que Jesus Cristo, por meio da oração da fé, tenha curado, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler uma escritura que fica no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, vamos começar com o versículo 31, já que nós estamos aqui rodeando nessa esta área aqui do Evangelho de São Mateus. Eu quero dar uma... São Mateus, capítulo 25, verso 31, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor divide as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem na sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste. Despido e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te damos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar-te? Respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo que quando fizerdes ao menor desses meus irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, eu era um estrangeiro e não me acolheste, despido e não me vestiste, enfermo na prisão e não me visitaste. Então ele também lhe responderá dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, e despido, enfermo ou na prisão e não te servimos? Então ele responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizerdes ao menor desses, não fizeste a mim.
Então, esses irão o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mesmo os pode sentar, irmãos? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus seja louvado nessa noite, no nosso meio. Amém. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém. Que nenhum homem nunca tente tomar essa glória para si, né? Que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pelos irmãos presentes numa noite chuvosa como essa, né? E eu creio que também dificulta um pouco a locomoção, mas a chuva sempre é uma bênção, né? Não muito para o irmão Elias, né, irmão Elias? Mas, enfim, né? Deus tem seus caminhos, né? Amém? Então, irmãos, como eu disse para os irmãos que domingo, se Deus assim permitir, eu tenho algo importante assim para repartir com a igreja. Então hoje eu quero assim dar um complemento do culto de domingo, porque eu tinha notado algumas coisas e eu pensei que daria tempo de eu pregar no culto de domingo. E aí quando eu estava aqui, cheguei numa certa altura da pregação, olhei para o relógio e eu vi que o relógio já estava bem avançado. E tem assuntos que se a gente entrar, a gente teria que ir até o final, então eu resolvi encerrar onde o Espírito Santo disse amém no meu coração. Eu quero então aqui nessa noite aproveitar, assim, ser bem breve com os irmãos e comentar um pouquinho aqui do resto, né, do que eu tinha para falar aqui, ou não vou dizer, não vou usar essa palavra resto, né, mas a continuação do que eu tinha aqui, para que os irmãos compreendam aqui um pouquinho mais sobre essa parte do lago de fogo, desse juízo, dessa condenação. Graças a Deus que nós cremos que estamos em Romanos capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa vida escondida neles, né, irmãos? Nele nós estamos livres de qualquer condenação, né? Mas a gente também precisa saber dessas coisas para ver os acontecimentos futuros, né? Então, irmãos, eu não sei vocês, né? Os irmãos que estão acompanhando, os irmãos que lê, né? Que tem entendimento das Escrituras. Quando eu leio aqui São Mateus capítulo 25, e o verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, eu vejo aqui perfeitamente, isso aqui é o período da terceira vinda, né? Fica claro, né? É a terceira vinda, né? Não é o arrebatamento e também não é o trono branco, né? Porque no trono branco ele já vai estar na terra, né? E aqui ele está vindo, exatamente como Enoque viu ele vindo com seus santos, né? Eu creio que Zacarias também fala a mesma coisa, né? Então virá o Senhor com seus anjos, com seus santos, né? O Daniel. Enfim, então a gente vê que claramente aqui não precisamos discutir isso, né? Claramente aqui é o período da terceira vinda. Amém. Então, quando encerra aqui essa passagem aqui, no versículo 46 diz assim, ó: irão esses para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E essa escritura aqui, os irmãos sabem que ela sempre foi muito polêmica, né? E bastante tempo foi discutida entre os teólogos, os estudantes da Bíblia, mas graças a Deus que Deus nos enviou um profeta, né? O profeta traz a revelação e as coisas ficam todas claras para nós, né? Então só contar aqui um exemplo de algo que aconteceu na história, para os irmãos compreender o que eu vou falar aqui. Eu quero colocar em 2 tópicos aqui na minha mensagem nessa noite. Primeiro, os irmãos que conhecem um pouco da história, sabem que a Igreja Católica dominou o povo por muitos anos através do medo, né? Eles colocavam medo das pessoas, eles faziam aqueles teatros na rua, com banner, com desenho de pessoas queimando no inferno, horrorizados, né? E eles começavam a fazer a palestra, cobrando as indulgências, falando de pessoas parentes que estavam no purgatório, que possivelmente iria para o inferno, né? Faziam comparação, se você queima o dedo por 1 minuto, é um tormento
Imagina você queimando por milhares de anos. E a tendência que tinha, não tinha no tempo noticiário, não tinha televisão, não tinha jornal. Então as pessoas, quando viam o movimento, as pessoas se reuniam para assistir mesmo, né, a notícia, né? E aí no auge da pregação deles, eles começavam a abrir aqueles banners, né? E aquilo causava um temor, um medo nas pessoas. E aí todo mundo de noite na paróquia lá, largando as suas últimas moedinhas que tinha na salva, para tirar uma alma do purgatório, para evitar que os seus entes queridos fossem para aquele inferno ali, né? Um fogo queimando já desde já. Bom, a gente sabe que não é assim, né? Hoje não tem um inferno queimando, né? A gente sabe que hoje o inferno, a quinta dimensão, é uma casa de prisão, né? Que o Lago de Fogo é mais para adiante, né? Mas eles associavam o inferno ao Lago de Fogo. Por muito tempo as denominações também fizeram essa associação. Quando Deus levantou, vou dizer assim, a restauração, e o mundo chama de reforma, apareceu Martim Lutero, e o luteranismo libertou o povo desse medo, desse temor. E quando Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, do lado da Bíblia que ele deu para o príncipe lá da sua província, que ele escondeu, que ele defendeu, na parte onde Paulo disse, de fé em fé, o justo viverá pela fé, ele escreve do lado, assim, com a pena, né? Somente, que era somente pela fé. Não sei se vocês sabem que Lutero teve uma dificuldade muito grande de canonizar, ou de colocar na Bíblia dele, na tradução do alemão, o livro de Tiago, né? Porque o livro de Tiago, o livro de Judas e o livro de 1 e 2 Pedro são considerados livros católicos, não no sentido do catolicismo romano. São epístolas universal que eles chamavam, né? Então Lutero teve uma dificuldade, porque Tiago diz que o justo não viveria somente pela fé, mas também pelas obras. Os irmãos lembram dessa parte, né? Claro que o irmão Breno também vem e explica isso, né? Que os dois falavam da mesma coisa. Um falava da fé, que Deus via, e o outro falava da fé expressada em obras, né? Que Deus olhava para Abraão conforme a fé, e Paulo escreve a respeito de como Deus via Abraão, né? E Tiago descrevia de como que a fé dele era expressada em obras e como que as pessoas viam Abraão, né? Então o profeta vem e une os dois livros que parecia tão difícil. Claro, Lutero não era profeta, né? Ele não sabia disso. Então teve que vir um profeta para que essas coisas ficassem esclarecidas. Quando Martim Lutero trouxe a reforma, é claro que houve uma libertação grande, o povo se libertou daquele jugo, né, do catolicismo, o povo ficou liberto. Foi um fardo que Martim Lutero tirou das costas do povo, né? E aí então se inicia-se a reforma, vem o luteranismo, e o luteranismo liberta o povo daquela escravidão, do medo, das indulgências, pagar para tirar as almas do purgatório. E os irmãos sabem, irmãos, que a tendência do ser humano é sempre o ser humano cada vez mais se corromper. A tendência do ser humano é se corromper. É tão certo que o ser humano se corrompe, que o irmão Brana, quando fala para nós a respeito de pactos, ele diz assim: a primeira vez que Deus fez o pacto com o homem, Deus fez um pacto condicional. Deus coloca uma condição: olha, se tu fizer dessa forma, tu vai ter a vida eterna. Se tu não obedecer dessa forma, tu perde a vida eterna. E quando Deus colocou a condição para o homem não teve condição de obedecer a Deus com condição. Então, para que Deus pudesse salvar o homem, Deus teve que fazer um segundo pacto, né? E o segundo pacto que Deus fez foi um pacto incondicional. Olha, Abraão, eu vou te dar essa terra, eu sei que tu vai tropeçar, tu vai mentir, tu vai me desobedecer em algumas ocasiões aí, mas ela é tua igual. Então, se Deus não faz um pacto, irmãos, incondicional com nós, ninguém passa. Essa não passa, não tem como a gente passar, porque a tendência nossa é nos corromper, né? Então, como Deus conhece a natureza humana, Deus faz um pacto incondicional. Amém. Então tudo vem dele, né? Tudo tem que ser ele, né? Bom, tendo dito isso, né?
Os luteranos caíram, saíram do medo, do fardo pesado do catolicismo, e logo tornaram a graça em desgraça e caíram numa libertinagem. Porque agora pela graça somos salvos, podemos fazer qualquer coisa que a graça nos alcança. Então saíram os luteranos, fumando seus cachimbos, jogando bocha, carreira e se embriagando, porque agora todos estavam salvos pela graça. Iam na igreja luterana de manhã, tinha sua missa, para eles era o suficiente, a graça tinha os alcançado. Bom, e a igreja entrou nesse estágio dessa libertinagem. É claro que Deus enviou John Wesley, que trouxe a santificação, mas Deus tinha que dar uma sacudida no povo, né? Para que o povo despertasse. Você sabe que Deus tem que dar um despertamento. E alguns dos irmãos que eu acredito que vocês conheçam, né? Talvez o Montoni deve conhecer, o irmão Sandro lá deve conhecer, o irmão Manuel também deve conhecer. Vocês já ouviram falar de Jonathan Edwards, né? Que ele está naquele livro, um dos heróis da fé foi ele. E ele pregou a respeito de um inferno ardente e dos pecadores queimando eternamente nesse inferno. E essa pregação foi famosa. Ela foi tão famosa que ela foi escrita por algum escriba do dia, e hoje você tem acesso à internet. É claro que hoje ela é pregada assim, narrada, né? Alguém está narrando. Mas quando ele pregou com virtude, com autoridade. Irmãos, e quando a gente lê a história dessa pregação, diz que o impacto foi tão grande que as pessoas desmaiavam de terror. Quando ele falava a respeito do pecador eternamente nesse lago de fogo, né? Diz que houve um desespero e houve um despertar na América, depois dessa pregação, porque renovou o temor de Deus no coração das pessoas, né? Mostrando que o povo tinha que se dar aquela libertinagem e saber que Deus era o Deus de santidade, né? E que se eles não entrassem na santidade de Deus, o que aguardava eles era isso. Então ele pregou aqui duramente sobre a escritura, sobre o versículo 46, né? Que eles iriam para o castigo eterno. Bom, para aquele período isso foi bom. Deus movimentou, Deus fez a obra que tinha que fazer, mas nós sabemos aqui hoje que Jonathan Edwards errou o alvo, né? Por que ele errou o alvo? Ele errou o alvo porque ele usou a palavra castigo eterno. E quando nós estamos lendo aqui na nossa Bíblia, nós costumamos ler aqui a Escritura que fala a respeito de um castigo eterno. Quando o irmão Brana leu a Bíblia dele lá no inglês não está escrito eterno, lá no inglês está escrito para sempre. Os irmãos que tiver acesso, quiserem pesquisar, está escrito forever. E forever no inglês é para sempre, não é eterno. Parece que eterno no inglês é eternal, alguma coisa assim. A palavra forever é para sempre, né? Então essa era a escritura que estava escrito lá. Aí quando o irmão Brana faz menção dessa escritura de para sempre, o irmão Brana sempre cita o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: eu desci até os fundamentos das montanhas, a terra com seus ferrolhos estavam sobre mim, para sempre, mas tu fizeste subir a minha vida para a corrupção, ó Senhor meu Deus. Irmão Brana mostrando que Jonas, dizendo numa outra tradução, né, estive para sempre no ventre da baleia. A gente sabe que esse para sempre de Jonas não foi eternamente, esse para sempre foi um espaço de tempo, né? Para sempre apenas 3 dias e 3 noites, né? Então isso é o que o profeta queria chamar a atenção do povo. Embora o povo na América e em todo o mundo, a maioria das pessoas tinha essa visão de um fogo eterno. Claro que tinha alguns irmãos que já tinham um pouquinho de visão da palavra que já viam diferente. Eu não sei se o Sandro lembra dessa pregação do irmão Lee, né? Que ele disse assim: eu vou conversar com o irmão Brana e vou ver se o irmão Brana crê no fogo eterno.
Se a irmã Brana crê no fogo eterno, aqui acaba a nossa história de amor. Eles usam essa expressão assim. E conversando com o irmão Brana, e disse: irmão Brana, eu não creio nessa história aí de um lago de fogo que queima eternamente. O irmão Brana disse: não, meu irmão Lee, eu também não creio nisso. Eu creio que é para sempre, que existe um espaço de tempo. Foi onde o irmão Lee começou a ter mais confiança no profeta, né? Porque ele não conseguia ver pessoas queimando eternamente, né? Amém? Vocês estão felizes? E quando eu leio também aqui na minha Bíblia, não sei como é que está de vocês, né? Mas na minha Bíblia aqui da King James, o capítulo 20, versículo 10, também diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Aqui em Apocalipse já não usa a palavra eternamente, já usa a palavra para sempre. Amém? Estão acompanhando, irmão? Amém. Então, irmãos, o pensamento, né, a linha de pensamento, qual era a linha de pensamento do profeta? O que o profeta pensava? Ele pensava assim. São João capítulo 5, versículo 24, diz assim: aqueles que ouvem minhas palavras e creem naquele que me enviou, têm vida eterna e não entrarão em condenação. Então o profeta conseguia ver uma pessoa tendo vida eterna apenas depois de ele receber essa vida da parte de Deus, e que sem Deus não tem como tu ter vida eterna. Como é que tu vai ter vida eterna sem Deus? Ele é a fonte de vida. E se as pessoas que têm vida eterna não entram em condenação, como que pessoas poderiam ficar eternamente queimando no inferno? Era onde a parte do profeta divergia, que a palavra Zoe, a própria vida de Deus, não podia aparecer ali. É só Deus que é eterno. Ele sabia que aquilo tinha um limite de tempo, né? Amém? E aí o profeta aqui nos dá uma explicação aqui na mensagem. Eu falei aqui para os irmãos. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. O profeta, ele explicando isso, ele diz assim: vê a diferença? O ímpio terá um tormento eterno, mas o eterno é um espaço de tempo. Agora, se isso fosse mesmo, isso estaria escrito: eles irão para o tormento eterno e o outro irá para a vida eterna. Vê? Eles irão para o tormento eterno e outros para a vida eterna. Veja, há um tormento eterno para ser punido para sempre e sempre. Há um eterno. Ele tem vida eterna. E há uma única vida eterna, e essa vem de Deus. Tudo tem um começo, tudo sem um começo não tem fim. E tudo que tem um começo tem que ter fim. Vê o que eu quero dizer? Agora, a própria Escritura, querida pessoa, agora se você olhar isso no Lexo, esses irão para o Ainion, cortado, para o fogo. Agora a palavra Ainion, Ainion, significa um espaço de punição. No léxico grego, bem aqui, um espaço de punição, ou melhor, tempo de punição. Veja, eles passarão por aquele tempo de tormento. A palavra Ainion significa tempos, um tempo limitado. Quando o irmão Brano lê São Mateus capítulo 25, 46, no grego não está escrita a palavra eternamente, está escrito Ainion, que significa um espaço de tempo. Os irmãos entendem? Estão entendendo, irmãos? Amém. Estão me acompanhando, né? Espaço de tempo. Então leve-se de volta para a tradução aqui no inglês, duradouro. É um tempo limitado. Veja, isso vem do grego, um tempo limitado, que tem limite, né? A palavra Ainion, que significa um tempo limitado de tormento. É para aí que eles vão. Um tempo limitado. E também eu creio para mim que nem todos ficam ao mesmo tempo. Eu creio que cada um fica de acordo com aquilo que ele deve para Deus, né? E tem alguma escritura que poderia trazer uma sombra para isso? Claro que nós temos. Jesus disse: não sairá dali
sem pagar o último centil. Não é assim? Então eu creio que esse ainion são espaços de tempo diferentes para cada indivíduo. Que não serão todos com o mesmo tempo. Mas então leia os outros, irão esses para a vida eterna. Isso é diferente, ver vida eterna, vem da palavra eternidade, não tem princípio nem fim, é para sempre e sempre. Agora você deve responder aquilo, veja, porque se você apenas ler a Escritura, atentamente você verá. E irão esses para o tormento perpétuo, mas os justos, os ímpios irão para o tormento eterno, será punido por um espaço de tempo. Talvez 1 bilhão de anos, eu não sei, mas você tem certeza, será punido pelos seus pecados. Mas tão certo quanto o pecado teve um princípio, o pecado terá um fim. O tormento teve um princípio, o tormento terá um fim. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, vê? Correto? Agora eu tenho aqui, para responder daqui a pouco, uma pergunta bonita relacionada a esta. Então o profeta deixa aqui bem claro, amém, essa parte aqui. Os irmãos compreenderam isso, irmãos? Amém? Aí, Nion. E aí depois vem a pergunta, né? Também tem uma mensagem que o profeta prega, talvez seja nas 3 classes de crente que ele fala isso. Ele diz assim, que nada você consegue extinguir. Não tem uma filosofia que diz, né? Que nada se acaba, tudo se transforma. Tem uma coisa que a ciência fala, né? Eu acho que eu estava conversando com o Sandro ali esses dias, e eu fiz uma pergunta assim, bem leiga para o Sandro, né? O Sandro é meio físico. Oi, Sandro, me disse uma coisa para mim. Com toda essa queimada, essas tiradas, essas coisas que eles fazem no planeta, devido ao peso da Terra, não tem algum problema de no futuro a Terra ficar um pouco mais leve, se aproximar da órbita do Sol, se afastar? Fez essa pergunta para o Sandro. O Sandro disse para mim, pastor, que eu aprendi na faculdade é o seguinte, que nada se desfaz, tudo se transforma. Tudo que sai da natureza retorna para a natureza. Se tu queima um papel, aquilo volta em forma de gases e volta tudo ao seu lugar de origem, os átomos, as moléculas. Então o profeta dizia, nada se aniquila, tudo se transforma. Vocês estão compreendendo? Amém. Lembra que o profeta fala da gotinha de tinta que quando cai no cloro, o cloro tipo do sangue de Cristo e a gotinha tipo do pecado. Quando cai aquela gotinha de tinta no cloro, aquilo não aniquila a tinta. Aquilo faz com que os elementos que criaram a tinta, cada um volte ao seu lugar de origem. Então o pecado, que é a injustiça, volta para a justiça de Deus, né? Tá, e aí, vamos ver o pensamento. Se nada se aniquila aqui nessa terra, o que acontece com as almas daqueles que vão para o lago de fogo? E aí, nesse caso, irmão, aí entra a parte assim, ó, saímos dos paradigmas, Sandro, da ciência, que tu aprendeu na faculdade, e entramos no paradoxo. São duas coisas diferentes, né? O que é o paradigma? É aquilo que tem que dar 2 mais 2, tem que ser 4. Isso é um paradigma, não tem como tu mudar o paradigma. O paradoxo, de repente, 2 mais 2 pode dar 3. Mas como? Não sei, é paradoxo, né? Paradoxo não tem explicação. Papai, o sol parou, mas o sol não está rodando. O que roda? Minha filha, olha, eu vou dizer para ti, é um paradoxo. Deus disse que o sol parou porque o sol parou. Você não entende isso? Amém. Paradoxo, né? Quando se trata da parte de Deus, tem algumas coisas que não tem nem como a gente explicar, irmão. Tem coisas que é como diz a Escritura, o oculto é do Senhor, e o revelado é para nós. Amém. O que Deus quer nos revelar, amém. E o que Deus não nos revela, não tem nem explicação. Eu estava conversando com o irmão Sandro, com o Tiaguinho, ali em casa, nós comemos chimarrão, e nós vamos falar um pouquinho sobre o 7º selo. Eu acho que nós 3 ficamos tentando expressar o 7º selo e não conseguimos em palavra, né? Até que nós chegamos a uma conclusão assim, irmão. O 7º selo é uma revelação tão pessoal que parece que tu entende só para ti. Difícil tu expressar para outros, né? É uma revelação pessoal, né? É a vinda, é o arrebatamento, né? O rapto é uma revelação pessoal para cada um, né?
Eu gosto de ver esses segredos de Deus que Deus te dá pessoalmente para ti, né? Amém, Jesus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o profeta, então, ele dá a explicação a respeito do que acontece com esses que vão para o lago de fogo, o que acontece depois no final desse para sempre. A pergunta foi esta: quando você diz que os ímpios não queimarão eternamente, você quer dizer que no inferno ou no lago de fogo, eu sei que diz em Apocalipse, que o inferno será lançado no lago de fogo, se eles não queimam eternamente, então o que acontece com eles? Uma boa pergunta que você está cobrando, né? Então vocês não vão queimar eternamente. O que acontece depois? Voltar para Deus, eles não podem, porque a segunda morte é uma separação eterna, e entra a palavra eterna porque não tem mais retorno. É uma separação eterna porque não tem mais como retornar, estão separados eternamente de Deus, né? Aí o profeta diz assim: exatamente como eu acabei de dizer, irmão ou irmã, seja quem for, eles se extinguirão e não existirão mais. Por que eles vão ser extinguidos e não vão existir mais? Eu li aqui, depois se der tempo aqui, eu vou ler de novo aqui. Eu li para os irmãos do culto domingo que o lago de fogo, que o fogo lá do lago de fogo, ele é tanto fogo literal para a purificação da terra, quanto ele também é um fogo de Deus espiritual. Porque apenas o fogo literal, irmãos, jamais atormentaria o diabo. O diabo é espírito. Como que um fogo literal poderia atormentar um espírito que é Satanás? Para Satanás ser atormentado no lago de fogo, tem que ser um fogo de Deus. Isso atormenta o diabo. Amém? Você sabe que o que atormenta Satanás é Deus. O que atormenta, irmão, o pecado na mulher seminua? O que atormenta ela é a mulher santa. Pode ver que aquela mulher que quer ser crente, mas ela quer viver uma vida assim, sabe, de qualquer maneira, e mostrando o corpo, e achando que servir Jesus daquela maneira, que Deus só quer o coração. Você pode ver, quando ela vai se referir a uma irmã santa, ela sempre se refere com ódio. Eu já vi até a expressão: essas mulheres sujas, com esse cabelão, com esse saião. Você pode falar com revolta. Por quê, irmão? Porque aquele espírito ali é atormentado com a santidade da irmã. Amém. É verdade. Aleluia. É ou não é? Amém. Sabe? Aleluia. O Espírito Santo na mulher santa atormenta elas. Amém. Então, como Deus é fogo, Deus Jacó é fogo, Deus é chama, esse fogo de Deus atormenta a Satanás, a santidade de Deus atormenta ele. Isso atormenta até que chega um ponto que ele vai ser extinguido completamente, Amém? Não mais existirão. Eles tiveram um princípio e há um fim. Eles simplesmente não existirão mais. Por quanto tempo queimarão? Isso é simplesmente difícil dizer. Mas veja ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que serão eles? Eles serão extinguidos. Eles não existirão mais. A alma vai, o espírito vai, a vida vai, o corpo vai, os pensamentos vão, a memória vai. Ali não haverá nem mesmo pensamentos maus. Ou isto alguma vez já aconteceu na glória. Isso ocorre, isso tudo será. Poderia você imaginar pessoas ali em cima nessa parte? Amém. Então, aqui o profeta responde, o que acontece no final. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Agora, vou dar aqui um ponto que eu quero chegar aqui para os irmãos. Eu entrei nessa parte, que eu quero entrar na outra parte aqui. Então, irmãos, o meu tema domingo, que eu falei para os irmãos, parte dele, foi a respeito de um problema que nós temos na mensagem aí. E esse problema que tem na mensagem é o seguinte, claro, eu também tinha dificuldade de compreender,
Quando a gente lê Malaquias capítulo 4, diz assim: eis que aquele dia vem ardendo como forno, todo soberbo, todos cometem impiedade, serão como a palha, o dia que está para ver os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo, mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça. Lembra dessa escritura, né? A escritura-chave da noiva, Malaquias capítulo 4. Quando o irmão Brana lê essa escritura e vai trazer a revelação à luz dessa escritura, ele diz assim, e pisareis nas cinzas dos ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. O profeta SB, e isso acontece no milênio. Já leram isso? Quem é que já leu isso? Então tá, tem mãos ali para confirmar que o irmão Brana fala isso aí, né? Que eles são queimados, nós vamos pisar nas cinzas dos ímpios no milênio, nesse período. Por que o irmão Brana prega isso? Alguma linha de pensamento da mensagem leva as pessoas a compreender que quando chegar nesse fogo, ali antes do milênio, que vai vir um fogo também, de bombas atômicas, o que leva eles a pensar? Leva eles a pensar o seguinte, viu? Nesse tempo tudo vai ser extinto e vai sobrar na terra apenas Cristo, a noiva, os 144 mil. E eu já vi pregadores da mensagem, como eu disse, não estou falando em forma de murmuração, né? Foi até onde eles enxergaram, né? Com todo respeito, mas já vi pregadores bons da mensagem referindo-se a isto, que quando chegar na batalha ali do terceiro ai e vier esse fogo, todos os ímpios serão queimados e ficará apenas a noiva Cristo, 144 mil. Bom, e aí no tempo que a gente cria lá no retorno do irmão Brana, do lado de cá, nós tínhamos a mensagem perguntas e respostas número 15, que o irmão Brana falou, e na nossa tradução estava escrito assim, que naquele tempo do milênio, as nações pagãs iriam ressuscitar, está assim na tradução de Goiânia. Tá, então, qual é o meu pensamento? Eu sabia que tinha nação no milênio, mas como a gente era ensinado, todo mundo era queimado, e aí para a terra não ficar vazia, então as nações ressuscitavam. Claro, irmão, não fecha, irmão, porque assim, não pode ter uma terceira ressurreição, é a primeira e a última. Se tu colocar uma terceira ressurreição, tu vai ter a vaca passando na árvore e o homem pescando no deserto. Sai fora da coesão das escrituras. Irmão, a mensagem não pode anular a Bíblia. Se a gente lê uma mensagem que parece que está anulando a Bíblia, nós lemos mal, nós temos que voltar e ler de novo. Bom, quando o irmão Neville estava trazendo os ensinamentos, ele traz uma tradução e diz, olha irmãos, a palavra ressuscitar no inglês pode também ser suscitar. E a palavra suscitar não significa exatamente ressuscitar. Tu pode usar a palavra insurreição. O que significa a palavra insurreição? Quem estudou um pouquinho de história sabe. Quando houve nas nações aqueles levante comunista, o que dizia assim, nós vamos fazer um levante da insurreição, né? Tipo assim, levantar uma nova ordem. Quem está embaixo agora vai para o poder. Então não significa exatamente estar morto e ressuscitar. Claro, irmão. Mas aí tu está concordando com uma tradução. Irmão, por que eu concordo com essa tradução? Porque essa combina com a escritura. Porque não poderia ter uma terceira ressurreição. Nós temos a primeira ressurreição. Os irmãos concordam comigo, irmãos? Que são só duas? Nós temos a primeira ressurreição, que é os santos do Novo Testamento. E temos a última ressurreição, que todos ressuscitam. Daniel capítulo 12. Não tem uma outra ressurreição aqui no meio, né? Que eu vou dizer no coletivo, né? Tá? Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Então, o que eu estava dizendo para os irmãos no culto passado, que nós temos duas queimas. A primeira queima é a queima do Armagedon. Essa queima do Armagedon não é uma extinção global, e eu vou ler aqui nas escrituras, você vai ver que não é uma extinção global, vou ler na Bíblia. E nós temos uma segunda queima, depois do milênio, que é a batalha de Gog e Magog. Esta sim, esta queima vem
em uma extinção global. O Armagedon é o terceiro ai. O Armagedon é a terceira guerra mundial. E essa terceira guerra mundial, que é o Armagedon, ela é semelhante à primeira e à segunda. Ela é mundial porque todos os países se envolvem, mas ela tem uma região, um lugar onde acontece a batalha. E a Bíblia até diz onde é que é, no Armagedon, o Vale do Megido, aonde Davi venceu Golias, no Oriente. A primeira foi na Europa, a segunda foi na Europa, ali na região, né? E a terceira acontece no Vale de Megido. Tá. Quando acontece aqui a terceira guerra mundial, irmãos, quer ver, irmãos, como não tem extinção completa? Glória a Deus. Estão me acompanhando? Vocês estão felizes? Olha só, o capítulo 16 de Apocalipse está falando a respeito das taças, né? As últimas taças, aqui no período da terceira vinda. E aí quando nós chegamos aqui entre a sexta e a sétima taça, é onde acontece o Armagedon, né? Quando há um intervalo, é derramada a sexta taça. Um pouquinho antes de vir a última taça, que é a ira completa de Deus, nós temos o Armagedon. Olha como é que acontece. No versículo 13 do capítulo 16. E vi 3 espíritos imundos semelhantes a rã saírem da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta. Eu já ensinei isso aqui para os irmãos, lembra? O judaísmo, o catolicismo e o protestantismo, né? Tá? Lembrando disso na mensagem, olhe. São esses 3 espíritos de rã. Claro, tem outros sentidos também, olhar para trás, Santíssima Trindade, 3, né? A rã é um anfíbio, ela nasce na água e acaba na terra, né? Começa bem no espírito, termina na carne, está tudo relacionado a isso, né? Esse espírito de rã. Porque são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Por que eles operam milagre? Porque são espíritos religiosos. Fica claro, né? Operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para reunir-os para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eis que vem como ladrão, abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, que não andam nu, e eles vejam suas vergonhas. E eles se reúnem em um lugar que em língua hebraica chama-se Armagedon. Tá. Quando eles se reúnem nesse vale Armagedon, o 7º anjo vem com a 7ª taça, que é o complemento da ira de Deus, e solta. E olha o que acontece na soltura dessa 7ª taça. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tão poderoso terremoto e tão grande. A grande cidade foi dividida, Jerusalém, qual do monte do Senhor, em 3 partes. A cidade das nações caíram, Estados Unidos, e a grande Babilônia, Vaticano, veio a lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não foram encontrados. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemavam do nome de Deus. Vai ter pessoas vivas blasfemando. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui. Para os irmãos verem que não tem uma extinção completa na batalha do Armagedon, né? Ali ainda tem pessoas blasfemando com tudo isso que está acontecendo. Por causa das pragas e granizo, porque sua praga é extremamente grande. Agora eu vou mostrar para os irmãos o que acontece quando a Babilônia ela recebe o castigo. Aí a Bíblia diz que da Babilônia Deus se lembrou. Aí na continuação, que o capítulo 18 é uma parte dali, diz assim: e eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não lhe ocorra nas suas pragas. Que praga? A 7ª taça. Estão compreendendo, irmãos? Essa é a praga da Babilônia. A 7ª taça aqui é a lembrança de Deus para a Babilônia. Amém? Porque os seus pecados têm chegado até o céu e Deus lembrou das suas iniquidades. Vê? Eu li lá. E lembrou-se Deus da Babilônia. Aqui está falando de novo, né? Porque os seus pecados têm chegado até o céu e Deus lembrou das suas iniquidades. Vê, irmãos, como é a mesma coisa? Capítulo 18 aqui é a mesma coisa ali do capítulo 16?
e retribuir-lhe-ei, assim como ele vos retribuiu em dobro, sobre o seu dobro, de acordo com as suas obras. No cálice que ele encheu, enchi-lhe-ei em dobro. E o tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente, deu-lhe tanto de tormento e pranto, porque ela disse em seu coração: estou sentada como uma rainha, não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isto suas pragas virão em um dia. A morte, o luto e a fome, ela será completamente queimada com fogo, porque forte é o Senhor que julga. Aqui agora, olha como não tem extinção completa. E os reis da terra cometeram fornicação com ela, viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio, ficando de longe, por medo de sua tormenta, dizendo: ai, daquela grande cidade. Vemos como vai ter pessoas vivas, de longe, lamentando. Então vê que essa destruição não é uma extinção global, né? Em outras partes do mundo vai ter alguém lamentando: eu não acredito, aquela cidade que acabou com a crise mundial, nós sabemos tão bem, o governo que conseguiu resolver, rapaz, a economia do mundo, agora está queimando. Glória a Deus. Irmãos, perfeito, né? Eles lamentando, só que, né, fazendo esse lamento. Um dia aquela grande cidade, e o profeta diz: por que eles olham de longe? Mas porque não é um fogo comum queimando que um bombeiro pode apagar. O profeta são fogos atômicos. Está falando de quê? Armagedon. É claro que muita gente morre no Armagedon, mas não extinção completa das pessoas. Fica claro aqui para vocês, irmãos? Amém. Claro, né? Pessoas vivas ali, né? Então, o Armagedon não é uma aniquilação completa. Depois nós temos aqui, depois do milênio, então vem a batalha de Gog e Magog, esta sim, Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E quando completaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog, Magog, para juntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Aqui está uma paradinha na autoexplicação aqui para os irmãos. Eu sei que vocês sabem disso, mas alguém pode esquecer, alguém na internet pode aproveitar. Então eu gosto de falar, de explicar, né, para que os irmãos compreendam. Também tinha uma doutrina, não sei se alguém aqui ouviu, se o Manuel já ouviu essa doutrina, se o Sandro já ouviu essa doutrina, o irmão Antônio aqui, os irmãos ouviram essa doutrina, que tinha um pensamento assim: que os mortos ressuscitavam, os súditos de Satanás que estavam mortos ressuscitavam, e por causa da ressurreição deles, era onde a prisão de Satanás era desfeita. E ele enganava esses ressuscitados para vir na batalha de Gog e Magog. Eu não trouxe aqui a mensagem, que pena, mas tem uma pergunta e resposta que fizeram para o Mombrana, e ele disse assim: olha, irmãos, tem essa doutrina que eles creem que os mortos lá dos últimos dias vão ressuscitar para ter oportunidades de ver. Não tem nada de restauração lá, eles são ressuscitados já para ser lançados no lago de fogo. Eu me esqueci, eu posso fazer um parágrafo aqui um outro dia para os irmãos e irmãs dando essa explicação. Falando que não tem essa coisa de eles vão ter um tempo, ressuscita e fica na terra para ver o que vocês vão fazer. Não existe isso, profetas que não tem isso. Tinha uma doutrina lá na América que ensinava assim. O irmão Branco diz: não, isso não vai acontecer. Bom, por que eu estou dizendo isso aqui? Irmãos, porque é coisa que fica clara para mim, quer ver? Olhe bem, me acompanhe aqui para vocês se a palavra de Deus é sempre certa ou não. E quando completasse 1000 anos, primeiro, Satanás foi solto da sua prisão. Saiu para enganar as nações dos 4 cantos da terra, que é Gog e Magog, para juntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Aqui sim é dos 4 cantos da terra.
Amém? E eles subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada de Deus, a cidade amada. E de Deus desce fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre e sempre. Depois que o fogo consome, depois que Satanás é lançado no lago de fogo, aí é que vem o trono branco e a ressurreição dos ímpios. E viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, cuja face a terra e os céus fugiram, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé. Vê, irmãos, que a ressurreição acontece depois que o diabo já foi lançado no lago de fogo. Então quebra essa teoria de dizer que eles ressuscitam com o diabo, ou que eles ressuscitam e liberam o diabo. Eu tenho que falar essas coisas porque eu tenho que colocar essas coisas em ordem. A palavra tem que estar em ordem. Tu lê a Bíblia, irmão. Se não tivesse a mensagem, tu lesse só a Bíblia, fica claro pela Bíblia. Dizer o contrário é fazer uma ombrana, dizer coisa que não está na Bíblia. Fica claro para mim. Satanás é solto, sai, engana as nações. Fogo de Deus vem, consome, lança Satanás no lago de fogo. Depois que Satanás é lançado no lago de fogo, vem e se estabelece o trono branco, e aí os mortos ressuscitam para o julgamento. Quando os mortos ressuscitarem para o julgamento, o diabo já está lá, está na sentença dele. Amém, Jesus? Né? Aí, para não ficar só nas minhas palavras, deixa eu ler o irmão Brana falando, né? Tudo tem que ser palavra, né? Bíblia, mensagem. Mas para mim fica claro, né? Os livros são abertos, outros livros são abertos. Não fala nada do diabo aqui, enganando os mortos aqui. Porque não, até é uma falta de bom senso pensar nisso. Tu imagina, tu é condenado, tu ficou 1000 anos no inferno, em prisão, que o lago de fogo é horrível, mas não vai pensar que a quinta dimensão é pouca coisa, que não é. Quando o profeta esteve lá, ele voltou e disse: olha, não vão para lá, gente, eu não tenho como explicar. Se tivesse vários anzóis atravessando teu corpo, você pendurado, ainda não seria o tormento do que é lá. E aí tem uma teoria assim: quando você está sentado em companheirismo, ou você está perto de uma pessoa que você gosta, ou fazendo alguma coisa que você gosta de fazer, irmão, o tempo ele é relativo, né? Um dia passa assim, porque tu está numa boa situação. Agora, irmão, 1 minuto, ou nem vou dizer 1 minuto, 30 segundos, teu dedo dentro de uma banha fervendo. Irmão, 30 segundos é uma eternidade. Tempo é relativo. 1000 anos é bastante tempo. E 1000 anos em tormento. Olha, dobra isso por quê? Para uns 3, 4 mil anos. Eu faço essas comparações para as pessoas compreenderem o que eu estou dizendo, né? Aí tu sai da situação. Irmão, se tu tem oportunidade, tu não vai te humilhar: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá salvação. Aí tu vai sair, tu vai ser enganado pelo diabo de novo? Não tem lógica, gente. Mas já fui enganado uma vez, já fui para o inferno por causa dele. Aí eu volto e a pessoa tem que ser... Pode ser que tenha alguns ingênuos até que cairia nessa, mas eu acho que numa situação dessa é meio difícil, né? Então não tem lógica. Então essas nações que o diabo engana, que fique claro, são nações que estão vivas, que estão povoando a terra durante o milênio. Para mim está claríssimo isso na Bíblia. Claro. Amém. Aí o profeta disse assim: perguntas e respostas sobre o selo. Consegue colocar ali? Eu não sei se eu fiz um desenho, não sei se já colocou já. Os irmãos estão vendo aqui um desenho aqui, irmãos, vocês conseguem ver bem ali? Então como é que está ali? Ó? Eu vou ler a mensagem, está ali assim, ó. Eu coloquei primeiro as 7 eras da igreja, né? O período aqui que nós estamos já encerrando.
Coloquei ali a terceira vinda logo em seguida e pintei de vermelho ali a primeira queima, o Armagedon. Tá? Ele acontece. Eu me esqueci de colocar no meio o período da tribulação ali, mas entre as 7 eras da igreja e a terceira vinda tem a tribulação. Só que eu me esqueci porque eu estava tão focado aqui no Armagedon que eu acabei me esquecendo ali. Os irmãos sabem, né? No meio aqui temos o milênio. Aí eu coloquei aqui uma outra partezinha, a soltura de Satanás. Satanás é solto. Logo coloquei em vermelho de novo a outra queima, Gog e Magog, tempos diferentes, né? E logo depois botei o trono branco, aí encerra com a eternidade ali. Então vocês vão ver que fica em tempos diferentes. Quer ver? Eu vou ler isso aqui, irmão Brana falando, para não ficar só no meu desenho. Perguntas e respostas sobre o selo. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana assim: irmão Brana, por favor, poderia explicar como Satanás é preso por 1000 anos, sendo solto novamente para a batalha de Apocalipse 20, versículo 8? Que relação isso tem com a batalha do Armagedon, como mencionada no 4º selo? Gog e Magog serão reunidos dentre o povo da nova terra. A pessoa que fez a pergunta é bem inteligente, né? A pessoa ouviu o irmão Brana pregando o 4º selo, e no 4º selo é que o irmão Brana disse, né? Falando sobre a batalha do Armagedon, que Satanás reúne os seus súditos da terra. Lembram disso? Satanás reúne os seus súditos, os Pirtirã, e vem contra o arraial dos santos, ou vem contra Jerusalém, e o Senhor reúne os seus súditos do céu, e vem para a grande batalha. Lembra que está no 4º selo, né? Claro, a pessoa viu o 4º selo, e ficou, mas como? Essa batalha é a mesma que junta o povo dos 4 cantos da terra. E a pessoa fez: qual é a relação, irmão Brana, que tem o Armagedon com Gog e Magog? Essa é a pergunta que estão fazendo. A irmã Brana diz assim: bem, essa é uma pergunta longa e eu teria que falar só do ponto principal dela, veja. Agora, a primeira coisa que irá, agora talvez eu não consiga explicar isso, farei o melhor que eu puder. Esta é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece deste lado, veja, muito bem, quando o período da tribulação tiver terminado. Então, o irmão Branco está dizendo, quando acaba o período de tribulação, acontece a batalha do Armagedon. Esse lado de cá, está falando do milênio, né? Acontece lá de cá. Amém? Amém. Daí ele segue e lê de novo a pergunta. Agora, que relação tem isso com a batalha de Gog e Magog? Ele diz assim, ó, nenhuma. Uma é estes 1000 anos, e a outra é no final do 1000 anos. Uma batalha bem claro, né? Uma batalha, Armagedon, batalhas atômicas. Certamente muita gente vai morrer. Batalha atômica. Essa é uma, antes do milênio. E aí tem escritura. Irmão, temos muitas escrituras. Zacarias capítulo 14, né? E acontecerá daqueles que restarem das nações. Por que vai restar? Porque não vai ser todo mundo que vai ser extinguido. O fogo não vai destruir a todos. Vai restar muita gente. E acontecerá que aqueles que vão restar, aqueles que vão ficar, então eles terão que vir de ano em ano, conforme as escrituras que nós temos lendo. Amém, Jesus? Aleluia. Fica claro aqui para os irmãos aqui? Não ficou? Ficou bem claro para todos aqui? Todos entenderam bem, né? Uma coisa, uma obra diz uma coisa é lá de cá e outra coisa lá de lá. Amém? Aleluia. Satanás foi solto de sua prisão, foi ajuntar todo o povo, os iníquos, para fazer este lugar. E Deus faz chover fogo e enxofre do céu e foram consumidos. Vejam, 2 batalhas ao todo. Essa é a pergunta. 2 batalhas. Amém? Se a gente não compreender isso, irmão, a gente faz uma confusão. Armagedon com Gog e Magog, quando é que todo mundo é destruído, quando todo mundo é queimado. Amém. Eu creio que isso ficou bem claro para vocês, né? Amém. Mas graças a Deus, né, irmãos, nós estamos aqui aguardando
a salvação do Senhor, né? Amém? Aleluia. Estamos aqui aguardando esse arrebatamento. Estamos nessa expectativa, né? Eu disse para os irmãos do culto domingo agora, né? Disse para os irmãos falando sobre expectativa do arrebatamento, né? Tipo, irmãos, eu não consigo acreditar que uma menina que diz que está apaixonada, né? Que ama o rapaz, que não esteja assim na expectativa de o casamento ser marcado, né? Eu não consigo ver se uma menina diz que ama o rapaz e diz assim, tomara que ele não me venha falar em casamento agora. É estranho pensar assim, né? Você sabe quando existe sentimento, é aquela coisa, né? Quando é que ele vai me pedir em casamento? Quando é que ele vai marcar? Não é assim que vive? E eu creio, irmãos, que se realmente nós amamos a Jesus Cristo, irmão, se você ama Jesus, aleluia, se você realmente ama Jesus, eu acho que realmente as pessoas teriam essa expectativa. Quando é que vai se dar? Quando é que vai acontecer? Meu Deus, quando é que nós vamos estar prontos? Quando é que isso tudo vai acabar, Senhor? Quando é que nós vamos pular? Eu creio que a noiva tem que ter essa expectativa, irmãos. Amém. Claro que os irmãos trabalham, os irmãos labutam, você tem os seus afazeres, faça tudo o que você tem que fazer. Mas, irmãos, que o teu pensamento, o teu coração sempre esteja ligado nessa expectativa, sabe? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Amém, aleluia. Que toda a tua programação que tu fizer, irmão, faça colocando o rapto como prioridade. Amém. Ou colocar assim, faça todas as programações sempre colocando Deus como tua prioridade. Amém. Faça qualquer coisa, mas desde que Deus seja o primeiro. Amém. É verdade. Bem, vou continuar plantando batata, tem que continuar plantando batata, tem que continuar sentando tijolo, mas Deus continua sendo o primeiro sempre. Amém. É isso, irmãos. Amém? Vocês estão felizes? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer oração e vamos encerrar aqui nosso culto abençoado, né? Aleluia. Fechamos nossos olhos, Senhor Jesus. Obrigado por esse complemento da Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado nessa noite. Obrigado, Senhor, por eu poder ter expressado o que o Senhor colocou no meu coração. Sei, meu Deus, que cada culto ou cada mensagem que o Senhor nos traz é algo que é importante para nós. É uma parte, Senhor, daquilo que nós precisamos para sermos nutridos. Aleluia, sei que a nossa alma necessita disso, dessa nutrição. E o Senhor nos traz a um lugar, em lugares celestiais, para que nós possamos ouvirmos, meu Deus, as coisas celestiais e poder nutrir a nossa alma dessas coisas. E eu te peço, meu Deus, que esse culto hoje, aqui de quarta-feira, seja realmente uma preparação na vida dos teus filhos, nas nossas vidas, para que domingo nós possamos nos reunir aqui, Senhor, para celebrarmos a ceia do Senhor e chegarmos aqui, meu Deus, com nossos corações preparados, Senhor. Agora, meu Deus, meus irmãos que vieram enfrentar o tempo, enfrentar a chuva, que eles não saiam daqui frustrados, mas que eles possam sair daqui abençoados pela Tua palavra. Que o Senhor possa os conduzir de volta para os seus lares, meu Deus. Amém, com os seus entendimentos abertos, eles compreendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Obrigado por tudo, Pai. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos, nós estamos despedidos. Os irmãos podem ser na ordem.